Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso OLVcast. O nosso episódio de hoje está muito especial. Nós estamos fazendo mais uma edição aqui no Espaço Morale e hoje nós estamos contando com a presença de duas mega arquitetas super renomadas e que fazem um trabalho incrível, trazendo muito amor, muita identidade para o trabalho delas. Então eu estou aqui com a Patrícia De Bastiani e com a Deise Pascoaloto, que são sócias e arquitetas no Estúdio Ogá. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço aqui, na verdade é o seu espaço. E acredito que a nossa postura aqui está falando muito sobre esse espaço de hoje, né, meninas? Isso é a ideia. Desde o começo, né, a gente quis trazer, né, para o projeto e para o ambiente o que a gente acredita, né? Muito mais do que a parte funcional, a parte estética. A gente acredita que um lar, ele desenvolve no seu meio sentimentos, vínculos, memórias, né? E foi disso que a gente partiu para fazer esse projeto, que a gente acredita que cada ambiente tem um significado. E todo espaço ele existe para ser experienciado, né? Para viver o potencial dele. O incrível é que a nossa equipe mesmo, quando chegou aqui, né, se sentiu super acolhida e logo falaram, nossa, dá vontade de se jogar nesse sofá. E eu recordo muito bem que numa das primeiras vezes em que a gente falou sobre esse projeto, a Deise comentou, nossa, a gente quer uma coisa bem fofa, assim, bem aconchegante, bem gostosa, assim, com cara de conforto. E aí, quando eu escutei hoje o cinegrafista chegando aqui falando, nossa, eu tenho vontade de me jogar nesse sofá, eu falei, nossa, ela atingiu o objetivo, né? Exatamente. Ele é o ponto principal da sala, né? Logo que tu entra, já dá de cara com o sofazão, né? Então, pra trazer esse conforto foi essencial a gente usar esse mobiliário. E já que a gente falou da sala, né, eu acho que assim, a gente já pode alinhar aqui algumas coisas que justificam então essa nossa busca pelo significado do espaço, né? Uma vez que a gente criou um espaço mais apropriado para a TV e permitiu uma circulação, né, livre no apartamento e dando uma privacidade para a entrada da suíte. Então, deixando aqui uma coisa mais setorizada, mas integrada ao mesmo tempo. E também o uso de móveis mais soltos que permitem, inclusive, uma adaptação. Então, se for necessário, como a gente não sabe quem é a pessoa que vai estar, né, usufruindo desse espaço. Como nós trabalhamos com uma persona imaginária, quando a gente propôs esse desafio para vocês, para desenvolver o projeto em cima desse casal, enfim, né? Contem para nós um pouquinho sobre como vocês visualizaram essa persona e como que vocês tentaram encontrar o meio mais próximo de que seja dentro da rotina dessas pessoas, enfim, porque quando a gente desenvolve um projeto, vocês atendem os clientes e entendem as necessidades deles para propor, né, algo na prática. E aqui foi o inverso, a gente está imaginando um cenário, né, e pensando em possíveis pessoas que possam vir ocupar esse lar no futuro. Muito embora vocês trabalharam de uma forma muito assertiva, pensando em vários cenários que poderiam ter múltiplas facetas e que o apartamento ainda pode ser remodelado com o que tem aqui dentro, pelo que a Deise falou agora, né? Então, como foi? Quem é essa persona? Como vocês imaginaram ela? Como vocês moldaram ela para chegar nesse resultado final? Então, na verdade, assim, a gente busca referência, buscou, no caso, para o projeto, das próprias vivências que a gente teve com clientes, né? Então, pensando em atingir esse público, às vezes, mais maduro, mas a gente pôde elaborar um espaço totalmente dinâmico e flexível, né? Que pode atingir vários públicos, né? Desde um casal com um filho, ou uma pessoa já mais de idade, ou um casal de aposentados, ou uma pessoa sozinha. Então, ele permite toda essa flexibilidade, porque a gente buscou esse significado, né, para os ambientes. Então, dificilmente a pessoa ela vai se identificar com alguma coisa, né? Então, a gente buscou a referência das vivências mesmo nos diversos projetos, né? Buscar alguma coisa que seja flexível e que também possa atender uma infinidade aí de público, né? E tem os dois lados, eu acredito, que quando a gente trabalha de uma forma que não tem uma pessoa específica, o desafio é porque a gente não tem um ideal específico, né? A gente não sabe o que aquela pessoa gosta. Mas, ao mesmo tempo, isso abre possibilidades para a gente estar trabalhando um espaço que seja adaptável para qualquer pessoa. Ele dá essa liberdade criativa.
Por exemplo, quando vocês me mostraram o primeiro layout, assim, e me explicaram da circulação, como ela funcionaria, eu confesso que a primeira coisa que me surpreendeu parece bem óbvio, né? Mas normalmente numa casa a gente passa na frente do sofá. Pra mim, tipo, sempre foi bem óbvio isso, né? E aqui eu lembro quando vocês estavam me explicando, não, aqui então a gente vai puxar o sofá mais pra cá, pra ter uma circulação separada pros quartos, pros banheiros, enfim. E aí tem aquela privacidade de quem entra e sai e não precisar passar na frente de quem tá assistindo a televisão. Aí eu pensei, poxa, eu nunca tinha pensado nesse detalhe, né? Pra mim, já me surpreendeu, né? Aí vocês pensaram em pessoas que praticam hobbies, né? Nós temos um cômodo da casa aqui que é muito privilegiado. E aí, certamente, provavelmente um casal iria querer usar como quarto, né? E quarto a gente usa só para dormir. E aí vocês ressignificaram tudo isso e criaram uma nova ideia também. Fale para nós um pouquinho mais sobre isso. Então, esse ambiente a gente passou a chamar ele de ateliê, porque ele tem toda uma característica, né, voltada para ser um espaço mais dinâmico, né, seja para essa parte mais de trabalho, de lazer, de leitura. Então, ele permite aí uma variada, né, forma de utilização. Porque a gente gostaria e a gente atingiu o objetivo que ele seja um lugar que represente imaginação, criação, trabalho, lazer, né? Ele pode então ser utilizado para uma leitura, para um hobby que a pessoa, né, goste, para algo que faça bem para aquela pessoa, né? Seja fazer um crochê, um tricô, a própria leitura, um desenho, enfim, inúmeras atividades aí que esse ambiente privilegiado permite, né? E privilegiado por quê? A gente favoreceu ele com uma vista maravilhosa, e o que é mais inspirador que uma vista linda, né? Então, essa que é a essência desse ambiente. Eu acredito que é essencial a gente ter um espaço em que podemos nos sentir livres para imaginar e colocar no papel aquilo que está na nossa mente, né? Porque tem tanta coisa que a gente pensa durante o dia, e ter um lugar que tu vai sentar e só se conectar com isso, hoje eu acho que isso é mais ainda essencial, né? E se tu pensares da forma como ele está projetado e desenhado, tu podes desde fazer uma saudação ao sol do yoga, até tocar um instrumento num lugar reservado, apreciando o pôr do sol, enfim, pintar uma tela, enfim. Hoje em dia, se conectar com atividades que nos proporcionem esse relaxamento é o que as pessoas, né, eu também, busco muito, porque é essencial para manter nós sempre ativos e criativos, né, como vocês muito bem disseram. Então, a forma como ele foi desenhado, ele tem uma liberdade também, assim como aqui no espaço de uso comum, tem essa liberdade, nesse ambiente também tem essa liberdade, né? Então esse apartamento ele tem 2 quartos e uma suíte, né? Então vocês utilizaram um quarto com a proposta de ser um ateliê, mas que tem, vocês viram, 1000 facetas, me mostraram aqui. E tem mais um quarto. O que vocês pensaram para esse outro quarto? Esse outro quarto a gente pensou como se fosse um espaço que pode ser fixo, né? Pode ser alguém que está morando ali, mas também para ser transitório, né? Então ele tem até uma partezinha de apoio, a gente não trabalhou com roupeiro, né? Até para ter um conceito diferente dessa parte mais aberta e fugir um pouco daquela imagem que a gente tem cristalizada de que quarto é cama e roupeiro, né? A gente quis fazer alguma coisa diferente ali. E também das cores, né? A gente trabalhou com cores mais neutras que podem se adaptar, né? Dependente da pessoa que estiver ali, dos gostos pessoais, né? E claro, pode ter toda essa personalização dependendo de quem for usar, né? Por exemplo, é um casal que mora aqui, mais idade, que vai vir um neto, ou enfim, né, um filho. Então esse quarto ele vai servir para atender esse público. Se alguém for vir morar também, ele permite essa flexibilização na decoração, nas partes soltas, né, da própria colcha, travesseiros, decorações. E ainda ele permite complementos, né, se for necessário. Então todo o nosso projeto ele tem essa proposta, né, de trazer um conceito que muda um pouco daquilo que é convencional, mas também permitindo, se a pessoa, né, for necessário, fazer algum ajuste para a sua realidade, né, porque cada um é muito particular, né, então podem haver necessidades, mas o que é bacana no projeto é que ele permite toda essa adaptação, se for preciso. E as cores que a gente usou também, como eu posso dizer, a gente quis fugir, como a gente tá
trabalhando com essa questão de quebrar a cristalização da imagem do ambiente que a gente tem, né? A gente trabalhou com cores que elas fogem da ideia de gênero, né? Então, nós temos cores em tons mais claros, mas a gente não tem aquela diferença de ser projetado um quarto para uma pessoa específica, sabe? Não, o quarto ficou incrivelmente lindo, assim, ele abraça, ele é harmonioso e você botar qualquer detalhe, ele já faz uma definição de gênero, né? Mas ele pode ser, e é bem como vocês comentaram, eu quero colocar então cama e roupeiro. Ok, fecha, coloca as portas e tá ok. Dá para também colocar um painel de TV, então realmente ficou muito prático e atende a todos os públicos, né? Então é uma coisa mais livre, né? Buscou também essa questão da liberdade do espaço, né? Foi muito assertivo nessa dando esse dinamismo pro ambiente, né? E outra coisa que eu reparei também não é comum usar verdes em banheiros, né? E pra mim também não é muito comum assim usar quadros em banheiro, porque normalmente a pessoa coloca uma cerâmica, né, um porcelanato, como a gente fala, e ok. E por vezes agora nem coloca mais porcelanato, só pinta, enfim, fora do box. E vocês assim investiram em criatividade realmente, né? Esse banheiro, desde o início, ele partiu por uma ideia de um banheiro mais conceitual. Então, era o objetivo mesmo fazer algo fora da caixa e que trouxesse uma identidade, até porque ele pode ter quase mais uma cara de lavabo do que de banheiro. Então, por isso, toda essa preocupação em fazer algo que fosse diferente. Aí, nesse projeto nos permitiu isso, porque às vezes a gente sugere, algumas pessoas têm resistência, porque é algo, será que é legal? Não é? É diferente do convencional. Então, tudo que foge do convencional, a gente tem resistência. Então, aqui a gente pode mostrar isso, porque não é porque ele é um banheiro, ele não precisa ser um ambiente valorizado e que também transmita bem-estar para a pessoa que vai utilizar, né? Então, e as plantas, o verde, a gente sabe que traz toda essa sensação, né, de bem-estar, de harmonia, enfim. Então, foi o que a gente buscou, fazer realmente esse banheiro com esse toque diferente para mostrar, né, uma possibilidade. E daí parte daquela ideia também, né, de que todo espaço ele deve ser experienciado, todo espaço ele deve ser vivenciado, né? Então, tem muita coisa que a gente cria uma resistência visual, mas é porque a gente não viveu para saber se gosta ou não, né? Então, a arquitetura também tem isso. Tem muita decoração que a gente cria uma resistência visual, mas enquanto a gente não está vivendo, a gente não sabe se identifica ou não, né? Nossa, essa analogia até a gente faz para comida, né? Às vezes, não gosto, mas nunca provou. Faz muito sentido, né? Eu nunca tinha pensado nisso na arquitetura. Essa é uma reflexão bem... a arquitetura é muito visual, né? Então, ela abre, é bem ampla nessa questão, né? E quando eu entrei hoje aqui, a sensação que eu tive é que eu estava em casa. De fato, não me representa que aqui é um apartamento. Para mim, eu tive a nítida sensação de que eu estava em uma casa. Como é que é isso para vocês? E quando a gente falou da persona também, a gente ouve muitas pessoas, às vezes, principalmente, né, às vezes as mais velhas, falarem, não vou para um apartamento porque eu gosto de casa. Então, isso também foi algo que a gente trouxe para o projeto. Elementos que dão essa sensação de parecer com uma casa. Porque, querendo ou não, quando você pensa assim, quando eu ia na casa da minha avó, quando eu ia na casa de uma tia, quando eu era criança, isso traz uma sensação, traz um sentimento de conforto, de segurança. Então, alguns elementos do apartamento remetem a esse objetivo. A disposição da sala, que a gente já falou, né, os móveis soltos, a poltrona, o canto alemão. Então, é algo também que traz assim essa sensação de um aconchego diferente. Esses elementos, essa planta mais limpa também, com menos móveis, né? menos aquela coisa cheia de painéis, móveis, que enfim, são vários estilos, mas a proposta do apartamento era trazer essa sensação de lar, de casa, né? Então, tudo a gente conseguiu atingir, né? Dentro da proposta, nos foi permitido isso. Também as texturas, né, dá pra ressaltar a questão das cores, principalmente da cozinha, né, que a gente trabalhou ela mais coloridinha, que é uma memória que a gente tem quando a gente fala de casa, né, vai buscar essa questão das avós que tu falou, dos tios. Essas casas mais antigas, elas têm mais autenticidade nessa questão do uso das cores, né. Hoje a gente vê muito amadeirado, branco e cinza, tipo, é o geral, né. Então, quando a gente traz esse conceito de casa, de aconchego,
quanto mais a gente trabalhar a autenticidade, mais a gente vai atingir esse objetivo. Para a gente poder tirar um pouco dessa situação, dessa percepção do apartamento, que as pessoas às vezes têm essa resistência, né? De achar que não vão se sentir bem. Então, pensando nisso, essa ideia de sentir-se casa mesmo, né? Para poder mostrar que o apartamento ele pode parecer uma casa. E novamente é aquela questão de a gente estar quebrando a cristalização de uma imagem que a gente criou, né? Apartamento e casa. Pode ser uma coisa só, né? Um lar. E para vocês, como foi projetar nesse ambiente aqui que é integrado, e como vocês pensaram no fluxo das pessoas em sala, jantar, cozinha, lavanderia, assim, vocês poderiam comentar um pouquinho assim sobre como foi imaginar isso e onde vocês buscaram inspiração, além de ser assim nas nossas memórias, que isso foi muito bem tocado e realmente vocês acertaram em cheio, né? Realmente traz memórias. Como vocês buscaram mais inspirações para fazer ficar tão assim harmônico tudo isso? Então, assim, quando a gente projeta, a gente se imagina muito também usando os espaços, né? Não tem como dizer que não, né? Então a Patrícia, a gente também tem formas de vida diferentes. Só que a gente se complementa enquanto gostos, eu acho que a gente consegue misturar, sabe? Então, um pouco de como a gente organizou, a gente se coloca às vezes no lugar, né? Vivenciando nesse espaço, né? Então, quem é a dona de casa vai receber amigos, vai receber pessoas. Então, esse ambiente integrado permite, né, essa junção. A pessoa não está ali cozinhando e ela está isolada de quem está aqui na sala ou quem está na mesa. Enfim, essa integração nos permite a vivência, né? Que é o que a gente buscou enquanto projeto, né? Eu acho que isso é muito importante, porque aí está todo mundo conectado, né? Essa conexão com o ambiente, com o seu significado. Então, a gente imaginar quem está sentado já na mesa, já está interagindo com quem está cozinhando, quem está assistindo, enfim. Eu acho que era justamente essa ligação, né? Tanto no conceito família, casal, amigos, né? Foi isso que foi pensado para a gente conseguir, enfim, caracterizar todo esse ambiente aí e organizar ele. Então trabalhar o espaço como um todo, né? Pensar nessa integração e nessa vivência entre as pessoas, mas ao mesmo tempo aproveitar a amplitude visual do campo de visão que a gente tem nesse espaço. Como ele é um espaço que ele é bem aberto, ele é bem livre, né? Principalmente questão estrutural, a gente não tem nenhum pilar aqui, né? Então não tem por que a gente trabalhar os espaços fechados e não aproveitar tanto essa visão que ele tem. Ainda mais que tem uma janela linda que é no centro, né? Que dá o enquadramento da cidade. Então isso ajuda também na questão da iluminação, mas principalmente de trabalhar espaços que eles têm funções separados, mas que eles são todos, eles se complementam. E também tem uma comunicação visual, né? Então você consegue identificar elementos que estão na sala, mas que também estão na cozinha. Então isso que torna ele único, né? Para vocês, o espaço da lavanderia, como que vocês pensaram ele para ele ficar prático para as pessoas que vão morar aqui? Quando se fala em lavanderia de apartamento, as pessoas já, né, é pequena. Normalmente é um espaço pequeno, até porque você vai ter o espaço da máquina, tanque, enfim, o necessário, né, para esse ambiente. Então a gente foca nesses ambientes assim, com o melhor aproveitamento possível do imóvel, mas também sem deixar aquilo uma coisa muito fechada, ou enfim. E nesse projeto a gente conseguiu atingir esse objetivo porque conseguimos trabalhar com uma bancada que ficou um espaço excelente, né? Seja já para passar roupa e de apoio, né, para a parte do tanque, e ainda um armário que deu assim para aproveitar muito, para guardar tudo que for necessário, né, ter, inclusive servir de apoio até mesmo para roupas, né, toalhas, enfim. Então a gente conseguiu atingir o objetivo do aproveitamento, mas também sem uma poluição, né, visual de estar muito carregado. Então a lavanderia, né, por ser algo mais compacta, permitiu assim, um projeto que ficou com tudo que precisa ter numa lavanderia. Eu observei até que vocês também fizeram até uma pintura lá para dar um tom, né? Então ficou bem assim, sutil, mas não esquecida a lavanderia, né? Ela faz parte do projeto. Aí a ideia que a Paty também já colocou do banheiro, né? Que nem nessa vibe assim de que qualquer ambiente deve ser vivenciado, né? Então não é porque é uma lavanderia tem que ser esquecido, né? De pensar num detalhe, em algo que torne aquilo lá agradável.
E deve ser cuidado, né? Todo ambiente ele deve ser cuidado. Então, quando você coloca uma pintura num espaço bem pequenininho, você já tá dando um pouco de amor para aquele ambiente, né? A Marie Kondo fala bastante disso, né? Ela fala de que todo espaço ele deve ser honrado pela função dele, mas também ele deve ser harmônico visualmente. Então, quando você cuida dele, ele cuida de você. Grava essa. Mas é um insight muito... A gente deveria lembrar sempre, né? Eu acredito que a arquitetura ela é uma arte. Quem vive ela em sua essência, assim como deu para sentir e ficou muito claro para mim no carinho de vocês no projeto, realmente ela é uma arte, né? Então, falando aqui sobre esse espaço, que eu falei como eu me senti quando eu entrei, e também acredito que eu me conecto muito com ele porque eu sou uma adoradora de vinhos. Então, por exemplo, na minha casa eu fiz uma adega para vinhos. Mas eu constatei aqui que eu não preciso ter um espaço para adega, que eu só vou lá quando eu for usar ou desfrutar. Vocês trouxeram isso para o ambiente onde eu consigo circular e lembrar daquele meu hobby, daquela minha paixão todos os dias um pouco. Não só no momento que eu reservo e vou lá naquele espaço. Vocês trouxeram isso para estar sempre no dia a dia da pessoa, né? Então, realmente, acho que vocês poderiam falar um pouquinho para o nosso público como é que foi pensar nessa ideia desse canto alemão e trazer esse espaço do vinho e da convivência aqui, com tanto, assim, aproveitamento e realmente com beleza também. Então, é que nem aquela ideia que tu falou, a gente se sente também no espaço, né? Ou a gente imagina como ele vai ser utilizado. Então, esse espaço, esse canto alemão, ele não é um canto só para uma refeição. Ele é um canto para momentos, né? Então, você pode estar ali sentado batendo um papo com um amigo, com família. E eu gosto muito de vinhos também, então a gente se vê, né, ali e imagina quantos momentos bons, divertidos e alegres se pode ter. Né, que muitas vezes na correria do dia a dia a gente percebe que as pessoas às vezes deixam, né, de usufruir, né, desses momentos. Então, que nem você falou, tanto, né, uma coisa ali tão à mostra, a pessoa não vai esquecer, né, que tem, eu gosto, então eu vou parar e vou sentar ali, né, vai ser um espaço que eu vou estar ali curtindo, né, aproveitando, né, comigo mesma, com meus amigos, né, com a minha família. Então, esse espaço ele tem um pouco dessa essência, assim, né, do estar ali, né. Ele até também dá pra gente fazer uma analogia quando você vai num bar, num pub, também existem esses espaços, né, o assento, o banco. Então, ele tem toda essa dinâmica também aí para ser explorada. É uma troca, né, um espaço para trocar histórias e momentos também, né. E eu acredito que vai bastante dessa questão da personalidade também, né? Isso que tu fala de tu ver na tua casa, tu ver num lugar, assim, um espaço que lembra que tu gosta daquilo, isso traz bastante de colocar a tua personalidade, a tua cara no espaço, né? Por isso também que é um ponto forte do apartamento, né? A adaptabilidade. Como ele é um espaço mais limpo, ele deixa livre pra quem vir aqui morar, colocar a cara dela, né? Dar o toque especial e dizer aquilo, isso é minha casa, isso sou eu, sabe? Isso é bem bonito. Porque quando a gente fala em hobbies ou em coisas que a gente gosta, normalmente casa de vó, enfim, a gente mesmo tinha muito a crença de que é no domingo que se usa o melhor prato, ou quando vem visita, ou abre-se o melhor vinho quando, né? Não, tem se mudado bastante essa crença, essa cultura do desfrutar agora, né? Do não deixar para amanhã. E isso fica bem evidente para mim aqui quando eu vejo, eu posso abrir um vinho numa segunda-feira à noite, sozinha, e desfrutar da minha companhia, né? Sim. É isso que a Deise falou do estar, né? Tipo, tu trabalhar o estar no sentido de presença, de consciência do momento de agora, que por mais que a gente pense no que viveu, a gente vive na correria, então a gente tá sempre pensando pra frente, né? Nós não podemos esquecer de respirar e nos centrar no agora, né? No momento de agora. Então esse estar, ele vem bastante da pausa, né? Da consciência e a presença. Perfeito. E a suíte? Nossa, essa suíte ficou enorme. Na mesma ideia, né, da não poluição do ambiente, né, cheio de móveis, enfim. A suíte também, então, ela foi pensada nessa ideia mais minimalista, né? Com um foco mais assim na decoração, uso de plantas, uma cabeceira também que tem aí uma personalidade diferente, né, o trabalho de um painel com iluminação e um roupeiro
que eu achei bacana até que uma pessoa falou, não, ele parece que ficou invisível ali no quarto, né? Eu achei que foi legal, porque realmente a ideia era que o quarto tivesse essa sensação de limpeza e de espaço, né? Mais uma vez, para as pessoas não sentirem que o apartamento é um local de ambientes pequenos e apertados, com difícil circulação. Então esse também é um ponto de destaque para reforçar que a suíte ficou com um ótimo espaço. E às vezes as pessoas podem dizer, o roupeiro é pequeno. Não, ele tem um espaço excelente, ficou bem dividido. É mais pela sensação visual que as cores proporcionaram também para o ambiente, né? E a forma da distribuição que dá essa sensação. Mas ele está bem espaçoso e tem lugar para guardar as coisas. E o quarto, ele é um espaço de descanso, né? Tem bastante linha da arquitetura que fala que quanto menos poluição visual, quanto menos estímulo visual você tiver de frente para a cama ou até no quarto em si, melhor vai ser o teu descanso, o descanso do corpo e também o descanso da mente, né? Então, essa camuflagem do roupeiro que a gente fez também foi buscando essa ideia, né? Na entrada a gente trabalhou com as cores para criar um espaço de transição, né? Você está saindo da área social, que é uma coisa mais agitada, então inconsciente você está entrando num espaço de descanso, né? Então esse contorno que a gente fez, esse portalzinho ali, né? Ele vem com essa função de transição. Que importante que é falar sobre o que foi pensado e qual a estratégia que foi adotada para criar alguns cenários, né? Porque por vezes a pessoa olha e ela não compreende. Eu mesma, assim, que sou bem ligada à arquitetura, eu não tinha compreendido. E agora faz todo sentido. Digamos assim, a gente não tinha entrado nos pormenores devido à liberdade que vocês tiveram, vocês projetaram, né? Mas assim, realmente, a sensação de paz e de tranquilidade quando tu entra nesse quarto é indiscutível. Tanto no outro também. Mas assim, eu não tinha associado, não tinha entendido o que tinha trazido isso. Agora, vocês explicando, eu consegui me colocar e perceber quais foram os aspectos que fizeram isso acontecer de fato, né? Então, por isso que o arquiteto é um ser essencial no projeto. Outro ponto que me chamou bastante atenção nesse projeto foi a disposição da iluminação. Então, vocês fizeram pontos deslocados, mais voltados para as paredes, com outro tipo de iluminação, assim, e pontos menos luminosos, mas mais distribuídos. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Então, a iluminação também é algo que a gente às vezes busca trazer a informação para o cliente, para as pessoas, também para fugir um pouco do convencional. E uma das questões é a cor dessa iluminação, né? Então a gente trabalhou com uma iluminação morna, que a gente fala, né? Que ela é uma iluminação intermediária, não é aquela iluminação branca e nem aquela amarela, que é aquela mais ambar, né? Que lembra aquela lâmpada incandescente, né? De antigamente, para dar esse equilíbrio. E a ideia também de distribuir ela em mais pontos em algumas paredes, às vezes para focar numa decoração, num móvel, né, para se destacar e para trazer esse aconchego e essa uniformidade, né, para você não ter às vezes onde você está aquela iluminação focada, que às vezes incomoda o olhar da pessoa. Então, a iluminação foi pensada para trazer também esse conforto, né, no olhar, no ambiente e conciliar com toda essa sensação de aconchego que a gente buscava. Mas ela tem muito a ver mesmo com a cor, né, utilizada e com a distribuição desses pontos, assim, de forma que ela fique uma iluminação não tão focada e mais distribuída. E o que vocês acreditam, assim, que para projetar um apartamento como esse para uma família é essencial, não dá para deixar faltar num projeto? Eu vou falar uma coisa meio poética, porque assim, é o que a gente... É a nossa essência, assim. Na verdade, quando a gente traz muito sentimento pro projeto, e eu vou falar e eu vou chorar. Porque a gente projeta esse lar, esse espaço. Então, quando a gente faz um projeto, a nossa busca é que aquele ambiente, ele tem esse significado e que ele tem esse vínculo, esse sentimento com a pessoa que vai usar, né? Para além de toda aquela parte. A gente resolve a questão funcional, que é importante, né? Dos equipamentos, da funcionalidade do ambiente, dos móveis, né? A questão ergonômica também, das alturas, do conforto. Mas isso são itens que não são os principais para nós, porque são coisas padrões, né? Que a gente segue em todos os projetos. O que é essencial para nós mesmo é
trabalhar com esse sentimento, né? Então, é isso que a gente coloca nos projetos. É perceber que tem vida no espaço, né? Eu acho que essa questão da vida é essencial, independente do que você for projetar. Mas tu entrar ali e tu ver que tem vida, esse sentimento, tipo, nossa, esse espaço é usado, esse espaço vai além da beleza, né? É meio que uma beleza oculta do espaço, né? Esse porquê bastante também. Se vocês me permitem, uma frase que fala muito sobre isso que vocês falaram. O essencial é invisível aos olhos, né? E é o que eu senti aqui ao entrar, né, hoje. É o que eu sinto na fala de vocês e não só na fala, né? Porque muitas vezes a fala ela tem que revelar aquilo que a gente faz também e aquilo que vocês fazem. Então, de fato, eu sinto esse amor pelo que vocês fazem, nos detalhes, no pensar, né? Naquela planta que é da Daisy, né? Que ela tem amor pelaquela planta. E isso tudo faz a diferença no dia a dia, né? Então, quando um cliente diz, ela olhou para mim diferente, né? Não simplesmente querendo colocar no papel aquilo que julgava que era aquilo que eu precisava. Ela se colocou na posição, né? E vestiu os meus sapatos para projetar. Então, foi aquilo que eu senti aqui. E tenho certeza também que a família que irá habitar esse lar no futuro, também vai sentir essa vibração, essa energia e vai vivenciar, vai ter o privilégio de vivenciar isso todos os dias, porque tu cria vínculo, né, com as pessoas que você projeta e planeja algo. Mas aqui vocês, independente, eu acho que quando vocês fazem como se fosse para vocês ou pensando sem saber a quem, vocês ainda colocam ainda mais energia, porque tipo assim, eu entreguei o que eu faria de melhor como se fosse para mim, né? Então, porque por vezes o cliente não dá tanta liberdade também. Então, acredito que não tem erro trabalhar com essa perspectiva de que trabalhar com o coração, né? E o que vocês esperam que as pessoas ao entrar por aquela porta sintam também? Eu acredito que o essencial é simples. Eu diria nesse sentido, sabe? Acho que é autoexplicativo. Eu acho que o que elas sintam que sintam, né? Que vivam, que se conectem, né? Que se imaginem, né? No ambiente, que automaticamente isso acontece, né? Então eu acho que essa é a proposta, né? O se sentir em casa e enfim. Essa é a beleza que tem além dos olhos. E como foi para vocês participar desse projeto e hoje chegar aqui e ver ele idealizado, então, pelas mãos de vocês, né? Com os traços que vocês desenharam, da forma como vocês sonharam. Como que é essa sensação, assim? É uma coisa muito bonita, mas ao mesmo tempo eu digo que é uma sensação muito doida, porque é literalmente tu vê materializado uma ideia que só você via na sua cabeça. Entende? Porque todo projeto ele começa a partir de uma ideia, né? Independente se a gente desenha ou não, antes de ver ele físico, a gente vê na mente, né? Então, essa questão de todo projeto, de tu ver materializado, é uma coisa muito doida, né? E é legal porque, assim, a gente às vezes faz projetos e às vezes o cliente acaba mudando, porque, não gostou da cor que foi colocada, e tudo bem, isso tá legal, não é errado também, né? Mas às vezes descaracteriza um pouco aquilo que é essa ideia que a gente teve lá, né, na concepção desse projeto. E aqui não, a gente pode vivenciar, então, um projeto, né, aos nossos olhos e como a gente havia, né, concebido ele lá no começo. Então isso é uma sensação muito gostosa, assim, e nos transmite todo esse sentimento, assim, de gratidão mesmo. E ver que é uma marca, né? Sentir, né? É uma energia que a gente deixa no espaço, né? Além de toda essa parte material, é uma energia que a gente deixou, desde quando começou a projetar até quando decorou tudo, né? Eu pensava hoje, assim, como por vezes é prejudicada a parte final da obra, porque o cliente ele investe no apartamento, investe no porcelanato, investe em várias coisas, aí o arquiteto projeta para ele tudo bonito, de acordo com o que eles conversaram, no briefing, enfim. E aí, muitas vezes esbarra no orçamento, ou que no final o cliente pensa assim, não, eu vou fazer agora isso, depois aquilo,
porque a gente também tem etapas e lida com orçamento e com uma série de outros obstáculos que aparecem no decorrer do caminho, né? Então, às vezes, o arquiteto não vê materializado no final tudo aquilo que ele sonhou junto, porque demora anos, né? Às vezes a pessoa não realiza tudo de pronto. Então, realmente, se é gratificante, acredito que deva ser ver chegar ao final do projeto, materializou, porque senão acaba se perdendo. Eu projetei, mas daqui 2 anos aquilo já não quero mais, né? E vai se perdendo, aí tem que começar de novo, porque é uma eterna arte, né? A arquitetura, ela tá em movimento. Cada pessoa é única também, né? A gente está em constante transformação, então por que os espaços não vão estar em constante transformação também, né? Eles acompanham esse nosso movimento. O que a gente falou, é uma arte que está sempre se renovando, né? Está sempre se transformando. Perfeito. A Patrícia hoje me trouxe vários insights aqui e eu vou memorizar essas frases. A gente vai fazer links separados delas, porque, assim, de fato, são coisas que devem ter essa percepção e trazer essa reflexão. Porque a gente também não é mais a mesma de ontem. Então, o que eu gostava ontem, eu já não gosto mais amanhã. Então, essa mobilidade dentro aqui, sem tanto projetado, colado, grudado na parede, ele traz tudo isso que tu disses, né? Essa liberdade de eu modificar. Porque essa mesma planta, tem gente que coloca o sofá virado para um lado e a TV para o outro, né? Então, cada um, e a gente está em movimento. E quero parabenizar vocês por esse projeto, por ter aceitado fazer parte desse Espaço Morale, essa parceria que nós ficamos durante meses aí trabalhando, deu para conhecer o tanto de comprometimento que vocês têm com cronograma, com organização, com detalhamento de projeto, sabe? Que isso para quem executa é muito importante. E mesmo assim vocês viram que, mesmo detalhando, por vezes acontecem coisas, né? Por exemplo, a porta ali era detalhado branco, foi pintado verde, né? Dando detalhes assim. Então, para te ver que como o detalhe ele é importante. E assim a gente quer agradecer, porque para nós o edifício Gran Morale é um marco, né? A nossa construtora completa 35 anos, completou nesse ano, e para nós entregar o Gran Morale para Maravilha, para nossa cidade, é como nós trazer uma nova cultura e uma quebra de paradigmas, né? Para nós utilizarmos espaços mais em comum, trabalharmos mais com plantas abertas e retirarmos sacadas, que é um espaço perdido, e assim tantas outras coisas que praticamente vai mudando, né, ao longo do tempo. Então, e ter vocês aqui, aquilo que você falou, é deixar uma marca, né, junto com nós, de que a gente fez diferente, a gente trouxe o novo, porque por vezes se usa muito o que está na moda, né? A moda é cinza e amadeirado, né? Mas tem mais, dá para fazer mais, dá para sair do mais do mesmo, né? Então, e tá tudo certo, tem gente que gosta do cinza com amadeirado. Mas olha o infinito de possibilidades que nós temos e muitas vezes a gente se prende numa única situação. Então eu quero agradecer de todo o coração por vocês terem nos permitido estar com vocês durante esse período, pelo tempo que vocês doaram em prol desse projeto. E com certeza vai ficar uma marca aqui e essa família vai sentir toda essa energia que vocês emanaram aí enquanto desenhavam e colocavam cada coisa no seu lugar. Eu acho que assim, quando a gente, né, conversou e concebeu toda essa ideia, né, do que seria esse projeto e como seria desenvolvido, analisando toda essa trajetória e hoje, né, apesar de todas as dificuldades que é normal a gente enfrentar, ainda mais envolvendo uma obra, né, a gente sente que assim, no final deu tudo certo e eu acho que teve tudo a ver, né, principalmente com o que a gente busca, né, então enquanto o próprio conceito do edifício com o conceito do projeto que traz toda essa questão de humanidade, de qualidade de vida, de você proporcionar lazer, bem-estar, enfim, espaços de vivência, né, para quem vai estar podendo usufruir do edifício, do apartamento, enfim, teve tudo a ver, né? Eu acho que casou e fechou totalmente, assim. Ainda mais quando a gente fala dessa parte mais do sentimento, do sentir, do significado, né? Ficou muito bacana. E trabalho em equipe, né? Trabalhando com vocês nesse projeto, a gente notou o quanto é importante essa questão de estar em conjunto, né? De estar... não sei qual é a palavra, mas estar se apoiando, né? Um ao outro para o crescimento pessoal e profissional, né?
pra gente isso é muito legal, porque como a gente trabalha em duas, a gente vê como nós se complementamos, né? Então, trabalhar com outras pessoas, ver como outras pessoas também agregam, né, pro nosso crescimento, isso é muito legal. Eu não sei quantos cursos eu já fiz em que se fala muito que você sempre tem que ter pessoas diferentes contigo, nunca que pensam igual, porque aí você não consegue avançar. Então é meio que redundante, eu sempre falo isso, às vezes isso incomoda, né? Ah, eu queria que a pessoa pensasse como eu, mas se você analisar o que isso vai te trazer, no sentido de que você também pode abrir a mente e a outra pessoa também, com duas ideias se cria uma terceira muito melhor. Sim, então, viver, compartilhar e crescer, você vê, né? Coisa que você não veria se mantesse só na sua caixinha, né? Legal, todo mundo tá fora da caixa. E há quem diga que a gente veio para essa vida terrena aí para evoluir na conexão com os demais, né? Então a gente veio para conviver, né? Se fosse para viver sozinho, a gente não evoluiria, né? Então eu quero agradecer mais uma vez por vocês fazerem parte desse momento conosco aí, e também quero deixar o convite para todos que quiserem vir conhecer presencialmente e ver de perto, em loco, isso tudo que a gente falou aqui. Então fica aí, comenta, agenda aí com a gente, vem aqui, conheça, porque realmente vale muito a pena. É um espaço diferenciado e não é propaganda não, viu? É só vir aqui para sentir toda essa energia e tudo isso que foi comentado, que foi pensado, e as coisas estão aqui naquele lugarzinho, mas que se mudar vai ficar legal também. Então é uma proposta totalmente assim nova e cheia de eu gostei da palavra dinamismo para representar, sabe, isso. Então acho que é essa fluidez que dá de você poder se adaptar, modificar e ter essa liberdade fez todo sentido nesse projeto também. Então muito obrigada, eu quero deixar uma lembrança para vocês. Eu fiz uma dedicatória como forma de agradecimento e obrigada por terem estado conosco aqui. Obrigada pela oportunidade. E vamos fazer mais projetos juntas. E seguimos. Tchauzinho, pessoal. Até a próxima.